Adélio. Boa noite a todos, senhores vereadores, a todos presentes, servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham, cidadãos que estão aqui. Passo a palavra à senhora secretária de vereadores, Isabel, para que ela proceda a chamada nominal dos vereadores para verificação do quórum. Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, André de Almeida Triani, Antônio Marcos do Amaral, Gesiane Inácio, Isabel Cristina, presente, Marcos Antônio Pereira, Milena Barroca Rocha, Oswaldo Alves Filipe. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Convido todos para ficarem de pé, para levarmos nossos pensamentos a Deus, fazemos a oração Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada a todos, podem se sentar. Solicito a senhora secretária proceda a leitura do edital de convocação da presente sessão, bem como a ata da sessão anterior e, na sequência, a ordem do dia. Edital 06/2006, 7ª reunião ordinária. A presidente da Câmara Municipal de Miraí, no uso de suas atribuições legais e regionais, convoca os excelentíssimos senhores vereadores para a 7ª reunião ordinária do ano de 2026, a realizar-se no dia 21 de maio de 2026, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Miraí, na Rua Tenente Leopoldina, número 160, Miraí, Minas Gerais, com a seguinte ordem do dia. 1. Apresentação e votação da ata da 6ª reunião ordinária. 2. Apresentação do projeto de lei complementar número 001/2006, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 65, de 30 de abril de 2021, e dá outras providências. 3. Apresentação do projeto de lei complementar número 002/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 50, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Miraí, visando fixar a responsabilidade financeira direta do ente federativo sobre os benefícios estatutários temporários. Altera e revoga dispositivos da lei Municipal número 1450, de 10 de novembro de 2009, e dá outras providências. Número 4. Apresentação do projeto de lei número 020/2006, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gesiane Inácio, que dispõe sobre o reconhecimento das expressões artísticas cristãs e os reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural no âmbito do município de Miraí, Minas Gerais. 5. Apresentação do projeto de lei número 021/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Miraí do exercício de 2026. 6. Apresentação do projeto de lei número 022/2026,
de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 5º da Lei nº 1942, de 19 de janeiro de 2026, que estima a receita fixa despesa do município de Miraí para o exercício financeiro de 2026. 7. Apresentação do projeto de lei número 023/2026, de autoria do excelentíssimo senhor vereador André Luiz de Almeida Triano, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Atendimento e Prevenção ao Diabetes no município de Miraí, Minas Gerais, e da outras providências. 8. Apresentação do projeto de lei número 024/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2027 e da outras providências. 9. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 02/2026, de autoria dos vereadores que o subscrevem, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, o disposto no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei número 14.133/2021, para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento e da outras providências. 10. Discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de trânsito e transporte de Miraí e da outras providências. 11. Discussão e votação do projeto de lei número 012/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a emenda nos artigos 1º e 6º da Lei Municipal número 1270, de 1º de janeiro de 2003, para modificar a denominação da contribuição de iluminação pública. Autoriza a aplicação de parte da arrecadação em monitoramento por câmeras de segurança e da outras providências. 12. Discussão e votação do projeto de lei número 015/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milani, que institui o programa Vereador Mirim no âmbito do município de Miraí, com o objetivo de promover a educação política, o exercício da cidadania e o aprendizado do processo legislativo entre jovens e da outras providências. 13. Discussão e votação do projeto de lei número 016/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milani, que dispõe acerca da implantação do código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica no âmbito do município de Miraí e da outras providências. 14. Discussão e votação do projeto de lei número 17/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milani, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do sistema de rastreamento dos veículos de transporte escolar no município de Miraí, priorizando soluções de baixo custo e da outras providências. 15. Discussão e votação do projeto de lei número 18/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milani, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município de Miraí e da outras providências. 16. Discussão e votação do projeto de lei número 19/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milani, que dispõe sobre a obrigatoriedade de organização, identificação, manutenção e retirada de fiação instalada em postes no município de Miraí, Minas Gerais, e da outras providências. 17. Apresentação e deliberação em bloco das proposições que deram entrada na casa, indicações, moções e representações. 18. Discussão e deliberação dos requerimentos que deram entrada na casa. Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, 19 de maio de 2026. Milena Barroca Rocha, presidente da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais. Em seguida, a leitura da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Miraí, Estado de Minas Gerais, ano de 2026. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2026, na sala das sessões da Câmara Municipal, Salão Nobre, Alípio de Rezende Dutra,
situada na Rua Tenente Leopoldino, número 160, Centro, nesta cidade de Miraí, Estado de Minas Gerais, sede do Poder Legislativo Municipal, foi realizada a sessão ordinária desta legislativa. Com a verificação da presença dos senhores vereadores, constatou-se a presença dos seguintes edis: presidente, Filomena Barroca Rocha; vice-presidente, Adão Custódio Machado Ferreira; primeira secretária, Isabel Cristina Coelho Milano; segunda secretária, Aline Santos de Almeida Prado; os vereadores: André Luiz de Almeida Priani, Antônio Marcos do Amaral, Gesiane Inácio, Marcos Antônio Pereira e Oswaldo Alves Felipe, devidamente convocados para a reunião ordinária. Havendo quórum legal, nos termos do regimento interno desta Casa e da Lei Orgânica Municipal, a excelentíssima presidente Milena Barroca Rocha declarou abertos os trabalhos, agradecendo aos presentes e conclamando a todos para a oração habitual. A pauta da presente sessão foi previamente comunicada aos senhores vereadores em escrita observância ao edital número 06/2026, instrumento devidamente publicado e lido em plenário. Ato contínuo, a ata da reunião anterior foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo o rito regimental, a excelentíssima presidente determinou o início das deliberações para apreciação da ordem do dia. A apresentação do projeto de lei número 014 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, no âmbito da proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em substituição à modalidade casalar. Apresentação do projeto de lei número 015/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milano. Que institui o programa Vereador Mirim no âmbito do município de Miraí, com o objetivo de promover a educação política, o exercício da cidadania e o aprendizado do processo legislativo entre jovens e da outras providências. A apresentação do projeto de lei número 016 de 2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milano, que dispõe acerca da implantação do Código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica no âmbito do município de Miraí e da outras providências. A apresentação do projeto de lei número 017/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de rastreamento em veículos de transporte escolar no município de Miraí, priorizando soluções de baixo custo e da outras providências. Apresentação do projeto de lei número 018/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milano, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município de Miraí e da outras providências. Apresentação do projeto de lei número 19/2026, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabel Cristina Coelho Milano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de organização, identificação, manutenção e retirada de fiação instalada em postes do município de Miraí, Minas Gerais e da outras providências. A apresentação do projeto de decreto legislativo número 02/2026, de autoria dos vereadores, que o subscreve, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, o disposto no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei 14.133/2021, para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento da outras providências. Dando prosseguimento à pauta, a presidência determinou que a primeira secretária procedesse à leitura das razões do veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 06/2026, que dispõe sobre a divulgação no sítio eletrônico oficial do município do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis na farmácia pública municipal
nos postos e unidades de saúde e demais estabelecimentos públicos ou subvencionados pelo município, para fins de discussão e votação em plenário. Após a leitura, foi apresentado o decreto legislativo que formaliza a rejeição do referido veto. Colocada a matéria em votação, o decreto foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, os seguintes projetos apresentados na sessão anterior foram submetidos à discussão e votação. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 001/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, que aprova as contas anuais do Poder Executivo de Miraí, Minas Gerais, referentes ao exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Aprovado por unanimidade, conforme os votos dos seguintes vereadores: presidente Milena Barroca Rocha, vice-presidente Adão Custódio Machado Ferreira, primeira secretária Isabel Cristina Coelho, segunda secretária Aline Santos de Almeida Prado, os vereadores André Luiz de Almeida Triano, Antônio Marcos do Amaral, Gesiane Márcio, Marcos Antônio Pereira e Oswaldo Alves Felipe. Discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Miraí, do exercício de 2026, aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei número 010/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação da 9ª alteração do Estatuto Social e ratificação da consolidação do contrato de consórcio público do CIMERP, em conformidade com o disposto no artigo 12A da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e da outras providências. Aprovado por unanimidade. A seguir, a excelentíssima secretária Isabel Cristina Coelho Milani prosseguiu com a leitura dos requerimentos número 11 e 12 para posterior deliberação. Após as leituras, os requerimentos número 11 e 12 foram votados e aprovados por unanimidade. Seguindo, realizou-se a apresentação e deliberação em bloco das proposições que deram entrada na casa, indicações, moções e representações, aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dada a palavra aos excelentíssimos vereadores, nos termos dos artigos 145, e seguintes do regimento interno, ninguém proferiu pronunciamento. Não houver inscrições para o uso da palavra nesta sessão nos termos do regimento interno. Nada mais havendo a tratar, a excelentíssima presidente Milena Barroca Rocha declarou encerrada a sessão, sendo a presente ata lavrada, lida e assinada por todos os excelentíssimos vereadores presentes. Salão Nobre, Alípio de Rezende Dutra, 7 de maio de 2026. Milena Barroca Rocha, presidente. Adão Custódio Machado Ferreira, vice-presidente. Isabel Cristina Coelho Milani, primeira secretária. Aline Santos de Almeida Prado, segunda secretária. André Luiz de Almeida Triano, vereador. Antônio Marcos do Amaral, vereador. Gesiane Márcio, vereador. Marcos Antônio Pereira, vereador. Oswaldo Alves Felipe, vereador. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, e aqueles que não aprovam, se manifestem, por favor. A ata aprovada por unanimidade. Apresentação dos projetos. Projeto de lei complementar número 001/2026, que altera a lei complementar número 65, de 30 de abril de 2021, e dá outras providências. Eu esclareço que o presente projeto de lei complementar foi apresentado na 5ª sessão ordinária, no dia 16 de abril. Ele será analisado por essa casa e oportunamente será pautado para discussão e votação.
Passo agora para essa secretária para passar agora para a leitura do restante dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 002/2026. Altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 50, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores. Desculpa, é a apresentação mesmo. Projeto de lei complementar número 002/2026. Altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 50, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Miraí, visando fixar a responsabilidade financeira direta do ente federativo sobre os benefícios estatuários, temporários, altera e revoga dispositivos da Lei Municipal número 1450, de 10 de novembro de 2009, e da outras providências. Fica apresentado o projeto de lei complementar número 002/2026, que será encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 020/2026. Dispõe sobre o reconhecimento das expressões artísticas cristãs, dos reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural no âmbito do município de Miraí, Minas Gerais. Fica apresentado o projeto de lei número 020/2026, de autoria do Gesiano Inácio, né? Será encaminhado para as comissões competentes para análise. Vamos dar continuidade, Bel. Projeto de lei número 020/2026. Projeto de lei número 021/2026. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Miraí do exercício de 2026. Fica apresentado o projeto de lei número 021/2026 e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 022/2026. Altera a redação do artigo 5º da Lei número 1942, de 19 de janeiro de 2026, que estima a receita e fixa a despesa do município de Miraí para o exercício financeiro de 2026. Fica apresentado o projeto de lei número 022/2026 e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 023/2026. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Atendimento e Prevenção ao Diabetes no município de Miraí, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador André Luiz de Almeida Triângulo. Fica apresentado o projeto de lei número 23/2026, do vereador Dr. André, e encaminhado também às comissões competentes. Projeto de lei número 024/2026. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2027 e da outras providências. Fica apresentado o projeto de lei número 024/2026, a LDO, e encaminhado às comissões competentes para análise. Oi? Agora vamos passar para as discussões e votações dos projetos que já foram apresentados em sessões anteriores. Projeto de decreto legislativo número 002/2026. Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, o disposto no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei 14.133/2021, para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou prestação de serviços
de pronto pagamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 002/2026. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 002/2026. Aqueles que, meu Deus, que aprovam, permaneçam como estão. Aqueles que não concordam, manifestem-se, por favor. O projeto de decreto legislativo número 002/2026 fica aprovado por 5 votos a 4. Já passou a discussão. Boa noite a todos, os ouvintes que nos acompanham pela internet, pelo canal, a todos presentes nessa casa. Vale ressaltar que é muito importante a participação de vocês aqui também presencialmente. E sobre esse projeto, eu gostaria de comentar um motivo de eu ter votado contra para a população entender. Eu entendo que essa casa é uma fiscalizadora, ela precisa fiscalizar o executivo, como nós precisamos fiscalizar a nós mesmos. E esse projeto, ele aprova como se fosse um cheque em branco da Câmara Municipal para comprar aí fora sem licitação. Então, não estou aqui falando que vai ter algo ilícito, nada disso, como nós conversamos ali dentro sobre essa questão. Eu acredito muito na transparência dessa casa, só que eu acredito que esse valor de 13 mil para pequenos reparos é um valor bem alto. A gente poderia, né, por isso eu votei contra, e eu acho que a gente poderia baixar esse valor, porque 13 mil para comprar sem licitação, eu acho um valor um pouco alto. Por isso que eu estou justificando o meu voto aqui, pela opção de votar contra. Pela ordem, esse valor ele é especificado na Lei Federal 14.133/2021. Não foi ninguém aqui que estabeleceu esse valor, né? Pela lei federal. Não quer dizer que ele será gasto, se é para pequenos reparos, conforme o Anquim mesmo disse. Quebrou uma porta, precisou de um conserto, precisou de reparar o jardim, precisou de fazer um reparo na eletricidade. Não quer dizer que será gasto os 13 mil, ele não será gasto sem uma média de preço, obviamente. Você não pode ir ali numa loja diferente comprar sem você fazer um comparativo. Então, não há, realmente não há o processo licitatório, mas também não é sem nenhum critério que ele pode ser gasto. E a gente que está aqui todos os dias, a gente sabe como que faz falta e como que demora um processo licitatório. Então, eu estou aqui desde o dia 17 de dezembro de 2025 e a gente conseguiu comprar os móveis agora, há cerca de 3 semanas, 4 semanas atrás, porque os processos de licitações são completamente demorados. Então, você pensa, dá um problema na descarga, como a gente tem ali em uma das salas, a gente tem problema com limpeza de ar-condicionado, a gente tem problema com isso. Então, se a gente tiver que fazer licitação de tudo isso para poder deixar a casa do povo em ordem, para poder receber vocês, é uma coisa complicada. E a gente é fiscalizado o tempo todo, né? A gente que está aqui sabe disso. Então, é por isso que esse é o teto. Não quer dizer que será gasto, tem mês que não será gasto nada. E isso, com certeza, é fiscalizado o tempo todo pelo Ministério Público, pelo cidadão. Quem tiver dúvida, a gente está aí. A transparência aqui é uma coisa que, com certeza, pelo menos na minha, né, enquanto eu, presidente aqui, nunca faltou e nunca faltará. Por isso que eu voto e eu sei o quanto que isso faz falta para a gente aqui. Não é um cheque em branco, é um cheque de 13 mil reais e pouco. Com todo respeito, colega presidente, eu não acho que nas dificuldades financeiras que se encontra o país, a gente falar que o cheque não é em branco, no tom de não seriedade de 13 mil e pouco, não é uma quantia irrelevante, porque estão falando de 13 mil reais.
E quando se fala aqui de pequenos reparos, lâmpada, porta, eu sugeriria que nós tivéssemos pelo menos abaixado esse valor para 4, 5 mil reais. Eu acredito que a população não acha que 13 mil reais para pequeno reparo é um valor tão pequeno. E é simples, né, com todo respeito, um cheque branco sim, porque se não existe processo licitatório, com todo respeito de novo, presidente, é sim um cheque branco. O senhor esteve na reunião ali dentro de orçamento, o senhor teve a oportunidade de apresentar uma emenda. Por que o senhor não apresentou? Nós fizemos sim. Nós demos ideia, eu, o doutor André, que abaixassem para 5 mil reais, para abaixar esse valor. E, obviamente, não fomos ouvidos. Não, mas a emenda é apresentada aqui em plenário, inclusive ela é votada antes da votação do projeto. Não, Você pela poderia ter apresentado a sua emenda. Pela ordem de dentro, a gente propôs fazer uma emenda. Mas você poderia propô-la aqui, isso aí não é discussão. O jurídico Entende? falou, Você pode propor a sua emenda aqui. Ele falou que não cabia mais emenda por ter sido apresentado o projeto na outra reunião. Eu votei contra porque eu acho que o teto é alto. E se a emenda, pelo jurídico, falou que não poderia ser apresentada aqui, por isso que eu não sugeri a emenda. Mas foi, Então, foi dito pelo jurídico que estavam nós 4 ali presentes. Então não cabe emenda. Então, mas foi apresentado então, há 15 dias e vocês não tiveram tempo então, para poder pensar em emenda. A senhora está afirmando que a emenda deveria ter sido feita hoje, não poderia. Poderia ter sido feito há muito tempo. Hein? Mas, enfim, presidente, o objetivo era só mostrar para a população essa questão do cheque em branco, independente de emenda ou não, nós não ia ser aprovado, porque nós somos minoria. Então, só para deixar isso bem claro para a população, que essa discussão não faz sentido se arrastar a noite toda, porque nós somos minoria e, infelizmente, nós somos votos vencidos. Com certeza. Vamos passar para o próximo? Projeto de lei número 11/2026. Dispõe sobre a política municipal de trânsito e transporte de Miraí e dá outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 11/2026, de autoria do Poder Executivo. Boa noite a todos, né, presentes, autoridades, né, cidadãos emiraenses que nos ouvem pelo Instagram, pelo Facebook. Esse projeto é um projeto que, no meu modo de ver, né, hoje, né, ele já está funcionando, né, sem ser passado na Câmara Legislativa. Inclusive, a gente já tem um secretário já que desenvolve essa pasta, que assina por essa pasta, né, sem ser aprovação dessa casa. E durante a análise, né, da comissão, a gente percebe que não tem concurso público, é indicação meramente política, né. Inclusive, nós aqui na cidade, nós já estamos tendo problemas com alguns cargos, né, diretamente com a vigilância sanitária, que a gente percebe questões extremamente políticas, né, não técnicas. E, assim, eu tenho muito receio dessa questão também de não ter transparência para indicação de cargos, principalmente pessoas que não estão capacitadas para exercer tais funções. Então, assim, eu tenho muito receio desse projeto. Ele poderia ser muito melhor escrito, muito melhor detalhado, tá? Porque nós temos aí vários vigilantes que trabalham, né, na CBA, que gostariam muito de exercer essa função como guarda municipal, né? E provavelmente não vão ter essa oportunidade, porque é meramente indicação política. Então, eu rejeito esse projeto. Pela ordem, presidente. Pessoal, rapidinho, deixa eu colocar o projeto em discussão. Boa noite a todos que estão presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, presidente. Cumprimentando a presidente, estou cumprimentando todos os vereadores. Eu quero dizer o seguinte: esse projeto, que já esteve aqui, né, no ano passado,
volta de novo totalmente errado, né? Porque se tem um projeto pedindo a aprovação da Câmara, por que já existe o secretário? Aqui vai fazer uma criação. Mas que criação é essa que já tem um secretário já nomeado pelo Executivo? Já responde pela pasta? Então, para que eu preciso autorizar se já tem um secretário? Aí vamos mais além. Aí faço minhas palavras da minha colega vereadora Aline. Quantas pessoas tem aí que trabalham nessas empresas privadas, capacitadas, alguns estão até parados, né, porque algumas empresas fecharam aí, e capacitados para isso. Por que não um concurso? Um concurso para essas pessoas participarem e poder também participar. Aí vamos entregar que já existe um secretário que ele mesmo então vai nomear quem vai trabalhar com ele. Nós aprovando aqui, vai ser assim, está no projeto. Né? Aí ele vai aprovar quem vai trabalhar com ele, aí volto a palavra, faço minhas palavras novamente da vereadora Aline, vai ser uma jogada política. Né? E aí, como nós conhecemos bem o município de Miraí, algumas pessoas podem até ser multadas no meio da rua porque não é do seu lado partidário. Pode acontecer, na nossa cidade tem essas coisas. Né? Então, eu faço minha novamente as palavras do vereador e peço aos meus colegas vereadores que rejeitamos esse projeto. Inclusive, nesse projeto, ele trata da Secretaria de Segurança Pública, né? A gente já tem um secretário de Segurança Pública, não é segredo para ninguém. Exatamente, né? Mendonça, né? Sendo que a secretaria em si ainda não existe. Então, está passando por cima aí de tudo e de todos mais uma vez. Mais alguém que deseja fazer uso da palavra? Não? Então, coloco em votação o projeto de lei número 11/2026. Aqueles que concordam e permaneçam como estão, e aqueles que discordam, manifestem-se, por favor. O projeto foi reprovado por 4 votos a 3. E uma abstenção. Passa para o próximo, por favor, secretário. Projeto de lei número 12/2026, que altera a emenda e os artigos 1º e 6º da Lei Municipal número 1270, de 1º de janeiro de 2003, para modificar a denominação da contribuição de iluminação pública, autoriza a aplicação de parte de arrecadação em monitoramento por câmeras de segurança e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 012/2026. Pela ordem. Cadê alguém da secretaria aqui, por gentileza? Quero já cumprimentar a todos. Quero novamente alertar os meus colegas vereadores que esse projeto aqui é um projeto que também já esteve aqui, né? E esse projeto aqui ele é um projeto que vai falar da questão da iluminação, né? Tirar a parte da arrecadação da iluminação. Qual a iluminação? Essa boa que nós estamos tendo, né? Terrível. Temos um ofício feito, o colega vereador na reunião da comissão lembrou que estão cobrando iluminação pública das pessoas que moram na zona rural, né? Nós já fizemos um ofício para lá para cortar isso, né? Fez para o executivo e para a energia. Como você mora na zona rural e paga iluminação pública? Bom, bem, vamos mais na frente um pouquinho.
fala aqui de tirar do orçamento da iluminação pública para a Câmara. Iluminação pública nós não temos. Está aprovado aí, essa semana eu fui conversar com uma pessoa que trabalhou nessa área aí, ele falou que ainda está fazendo licitação, porque não está tendo. Fizemos ofício, vamos levar agora diretamente para a Energisa, que tem só ali na rua Abílio Antônio Siqueira, tem 3 postes caindo, 3 postes quebrados por baixo, com fogo, nós estamos levando agora para a Energisa em Cataguases, para reclamar diretamente com eles. Os postes são quebrados, temos que cair em cima da casa de uma pessoa. Fiação, está a foto, está o ofício aí, e prova, quem quiser ver, o cidadão que quiser ver, pode procurar. Os postes estão cheios de árvore, bambu, cipó, a vereadora Isabel esteve lá também, né? Pode confirmar o que eu estou falando. O morador me chamou, eu moro em frente, está muito preocupado, e eu fiz o seu ofício, bati foto, mandei para a Energisa também, já mandei para a secretaria. Da secretaria me voltou porque eu não era o secretário, eu mandei no nome do outro secretário, não era o secretário também. Então ficou esse rolo aí, eu tive que mandar para a Energisa, né? Outra coisa errada, na minha cemitério estava lá esquecido. Lâmpada em todo lugar tem lâmpada esquecida. Pois bem, fomos criticados que não aprovamos as câmeras, mas teve aqui no final do ano aprovado por unanimidade por essa casa as emendas impositivas. Todas aprovadas aqui, e quando chegou lá o executivo vetou. Voltou para essa casa e nós quebramos o veto. Todo mundo quebrou o veto aí. Então é lei, tem que executar. Nas nossas emendas impositivas, essa daqui não fala nenhuma sala de monitoramento para essas câmeras. Aqui vai filmar, outro dia eu tenho lá em casa, filmou, a minha vizinha foi me pedir que roubaram a bicicleta dela. Eu falei, filho, eu não coloquei ainda nada para poder registrar. O que vale a minha câmera? Nada, por enquanto, porque eu não pus para registrar. Não vale nada. Não tem como registrar. Fomos procurados aqui, antes da votação das emendas impositivas, pelo Tenente Jardim. Estou falando aqui, o Tenente pode me ouvir. Fomos procurados aqui pelo Tenente Jardim, apresentado pela doutora Maria Júlia, e ele gostaria de implantar em Iraí um sistema de câmeras, né, com olho vivo, como existe em todas as nossas cidades de vizinhança. Todas as nossas cidades já têm. Inclusive, esse que ele apresentou para nós aqui, que ele conseguiu, né, aprender uma pessoa que aqui em Paz todo mundo conhece, que houve aqui numa padaria, e ele conseguiu pegar esse cara em Dona Eusébia, através dessas câmeras, desse sistema que ele teria criado. Me procurou, eu disse para ele, a minha emenda parlamentar é pequena, dá para fazer metade do que o senhor quer, mas eu tenho uma colega vereadora ali que não usou a dela ainda. Eu vou ligar para ela agora para nós juntar isso aí. O senhor quer 8 câmeras para sair da cidade e 5 centro da cidade. Se ela juntar comigo, nós vamos aumentar o que o senhor quer. E ele ficou muito feliz, eu liguei para o colega vereador ali, então resolvemos colocar as nossas emendas parlamentares, que foi dividida entre nós três, eu e ela menina, e colocamos essa emenda parlamentar para as câmeras. Câmeras que todo mundo falou que nós votamos contra. Colocamos as emendas parlamentares para as câmeras. Câmeras de olho vivo com monitoramento no celular de todos os policiais, inclusive o Tenente Jardim me mostrou como é que funciona, né? Na hora o celular dele toca. Entendeu? Tudo muito bem montado, os postos delas são diferentes, não são colocados nesses postos nossos, são postos próprios para ela, foi feito orçamento tudo direitinho. A minha emenda e da colega deu para colocar as 8 para sair da cidade, e aumentou as 5 que queria, né? Quase dobrou as 5 no centro da cidade. Olha que maravilha, que benção. Aprovado por esta casa e não executado até hoje. Então eu peço aos colegas vereadores que nós pedimos vice nesse projeto. Porque pedindo vice nesse projeto, nós vamos também fazer o que nós fizemos com o outro. Nós vamos olhar caso a caso. E numa oportunidade, talvez nos explique por que a nossa emenda não foi aprovada, não foi executada, e aí sim nós votamos o projeto. Hoje eu peço aos colegas que nós pedimos vice nesse projeto. Muito obrigado. Outra coisa também, nós colocamos uma emenda, né, porque o valor para a Câmara só pode ser usado 30%. Então, ele está indo agora para o Poder Executivo para fazer essa correção dentro do projeto. Né? E, assim, nós aqui, né, fortalecendo aí as palavras do nosso colega co-vereador, fortalecer também, né, a solicitação, né, que foi feita por nós, do beco do Marcelo Castellano, que hoje não tem poste, não tem iluminação,
lá no Tucano 2, na rua projetada, não tem iluminação, né? São vários lâmpadas inoperantes dentro da cidade. Eu não preciso citar nome, os próprios munícipes sabem, procuram a gente o tempo inteiro, né? São muitas lâmpadas queimadas, são muitos transformadores que poderiam ter melhorias com esse recurso. Falta também, né, além de tudo, né, a gente cobra aqui muito, né, a questão também do bairro Coelho, colocar os transformadores lá, né, já que é um desejo aí de toda a comunidade, né, foi uma campanha uma promessa de campanha que coloque lá a iluminação, que faça funcionar para que possa, né, junto à Copasa, instalar e as pessoas que foram beneficiadas terem oportunidade de construir as suas casas. Tá? Então, esse recurso só pode ser retirado 30%. E também mandar a planilha físico-financeira, que a gente quer saber qual que é o valor hoje que o município detém da iluminação pública paga por nós, contribuintes. Tá bom? Obrigada. Essa emenda já foi colocada, 30%. A gente colocada para ser aprovada no projeto. Antes de mais nada, o vereador Martins havia feito o pedido de vista do projeto. Aí nós estamos discutindo aqui para a gente, cada um ter a oportunidade de falar o que, né? E a gente vê o que decide. Tá bom? Deixa eu falar para o pessoal, assim, no meu entendimento desse projeto, eu acho que o nosso colega Marquinhos Amaral, né, fez certo, a colega vereadora, só que a gente precisa explicar para a população que esses recursos que nós, vereadores, temos em venda, né, o executivo, até onde eu entendo, da minha parte de vereança, ele tem até dezembro, né? Parece que tem esse prazo legal, se eu não estou enganado, nosso colega, até dezembro. E esse projeto que está vindo aqui, se ele fosse um projeto que falasse assim, vamos criar taxas, despesa para o cidadão, o discurso aqui seria que não quer mexer no bolso do cidadão, que é o certo, não deve mesmo. Só que o projeto ele fala de diluir, né? 30%, não o projeto, a emenda, 30%. Então, ou seja, não tem custo nenhum para o cidadão e trará, com certeza, muito mais segurança para a cidade de Miraí e para os nossos distritos. Então, como o novo colega já antecipou fazendo o pedido de vista, eu, apesar de saber já do resultado disso, mas eu me manifesto e pediria aos colegas que segurança para as nossas famílias, para a nossa cidade, nunca que é demais. Então, vê que vem aí com os recursos do novo colega até dezembro, o executivo tem, mas eu não vejo por que um pedido de vista de mais segurança para a nossa cidade. Eu acredito que segurança nunca que é demais. Só queria manifestar o meu voto já, o meu pedido para aprovar esse projeto. Eu entendo, né, a posição do colega, respeito, entendo, o colega vai votar contra a minha vista. Então, eu entendo e respeito a posição. Está certo, é assim a gente faz. Só que é o seguinte, o prefeito tem um prazo até dezembro para fazer amanhã. Não precisa outro projeto. Tá? Eu quero que a população saiba disso também. Já foi aprovado. Já foi aprovado. Então, se tem um prazo até dezembro, executa. E é uma emenda impositiva de direito de nós, vereadores. Inclusive de você também, que você também fez as suas emendas. Tá certo? Nós todos fizemos. Né, para as áreas que a gente achou que precisava. Se o prazo é até dezembro, mas o prefeito pode fazer essa noite ainda, se ele quiser. Trabalhar de noite e fazer hoje. Não precisa mandar outro projeto. O pedido de vista é para o seguinte, presta atenção no que eu pedi vista aqui. E o meu colega estava falando aqui, mas houve a emenda. Só que é o seguinte, a colega Aline falou, cadê a tabela? Cadê o valor que nós recebemos? O que é 30%? Me fala quanto que é 30%? Eu quero valor.
Não está especificando no projeto o valor. Quanto está recebendo de iluminação pública dentro do município de Miraí? Pergunta qualquer vereador que ninguém sabe. Pergunta qualquer cidadão, ninguém sabe. É o que nós queremos saber, não é nada demais. Estão pedindo visto, manda tudo certinho e o projeto volta agora. Tem muita reunião, agora nós temos 2 reuniões por mês. Tá certo? É muito simples isso. Então tem 2 coisas para fazer bem rápido. Eu acho certo o colega preocupado com a segurança, eu também estou. Eu preciso, que eu moro aqui, tem minha filha, tem meus conterrâneos aí, meus viraienses que eu amo. Eu não quero que aconteça nada com ninguém, não. Só que é o seguinte, veja bem, já foi aprovado, faz amanhã. Não quero fazer isso. Manda tudo certinho. Manda tudo certinho. Nós vamos reunir de novo na comissão, vamos aprovar. Isso é um pedido de vista, né? E vamos aprovar. Mas tem que mandar, né? Vai ter que mandar sim. Tá certo? E eu quero pedir ao presidente que coloque o pedido de vista, se os novos colegas quiserem comigo, né, aprovar esse pedido de vista, tá certo? Eu fico muito feliz. Eu quero esclarecer para toda a população que o pedido de vista, ele não é reprovado, não. Ele é só para aperfeiçoar. E como o próprio vereador falou, né, essa casa passou-se muito projeto, por isso que hoje a gente não tem um serviço de lixo adequado, a gente não tem um serviço de estastramento. Por quê? Se passou-se muito projeto batido, né, que não foi analisado, que não foi discutido. Então é por isso que a população está tendo que refazer e, inclusive, solicitar várias situações, né, não vou citar aqui, não vou me delongar, que muitos votaram de forma irresponsável. Por quê? Porque poderia ter analisado, poderia ter corrigido e poderia hoje a população estar beneficiando aí de várias benfeitorias que hoje ela não tem. Então, essa Câmara hoje, ela é uma Câmara que nós temos 2 reuniões mensais. Esse pedido é um pedido que vai voltar, você entendeu? Então, a população não vai deixar de ter. Inclusive, nós vamos saber, né, vereador, se essas câmaras vão ter olho vivo, se não vão ter, na verdade, qual que é o valor que vai ser deliberado para a compra, qual que é o valor que vai ser deliberado, que vai sobrar para realmente colocar luz na cidade, né, dar dignidade, dar comprometimento, dar serviço de saúde público de qualidade. Né, que a gente não está vendo isso aqui hoje no município. É a saúde deixando a desejar, é a educação deixando a desejar, é a segurança deixando a desejar, várias secretarias hoje. Então, se não fosse por aí, não teria hoje motivo de se discutir. Está tudo muito bom, né? Então, passa batido. E por agora, com essa mesa diretora, com essa casa, nada vai passar batido aqui mais não. Chega de pessoas que falam amém e depois, na hora que a população vem bater nas suas portas, não recebe a população e mal dá o retorno. Pela ordem, presidente. Palavra Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite. Boa noite aos que nos acompanham pela rede social. Eu tenho meu critério de votação, respeito a opinião de cada vereador, cada voto. E esse projeto, no meu entendimento, é um projeto muito bom, que com a Câmara de Segurança ajuda muito a Polícia Militar. Igual nós tivemos um episódio poucos dias agora ali na casa do nosso amigo Claudio Amigo, onde ali, se tivesse as câmeras de segurança, ia ajudar muito. Também, igual eu disse, respeito a opinião dos demais vereadores, mas, na minha opinião, é um projeto bom, vai ser muito válido para nós, miraienses, para toda a população, para nós do distrito. E, igual o nosso amigo Marquinhos, que pediu o vice também, por mais que a gente vote contra a vice, a esperança que ele vai ser votado, essa carta vai ser aprovada. Claro, se ele fosse votado hoje, adiantaria mais, porque já tem emenda que já fez uma modificação de 30%, que o prefeito vai poder gastar no custo dessa Câmara, igual ele disse sobre as emendas impositivas. Eu não sei se o recurso que foi destinado através das emendas impositivas para se valer essas emendas, se dá para cobrir o monitoramento de toda a nossa cidade e distrito. Não sei como vai dar, se vai dar para uma Câmara, 2 câmaras, porque eu também não sei os valores que custam essas câmaras de segurança. Mas, adiantando aqui para não tomar muito tempo também, no meu entendimento, eu gostaria que esse projeto entrasse em votação, mas se não entrar também, eu respeito a opinião dos outros vereadores. Igual o meu voto vai sempre pelo projeto que eu acho que ele é bom para a população do Miraí. Igual eu votei contra o veto do prefeito, nós tínhamos aprovado aquele projeto na reunião anterior, depois ele vetou, ele veio para cá, a gente votou contra o veto dele. Teve esse projeto agora aí, eu obstive meu voto, porque eu já tinha comentado antes que eu não tinha lido esse projeto, mas não tinha entendido ele muito bem.
eu não tinha certos pontos ali que eu não concordava também nesse projeto que o vereador levou aí. E esse aqui, se fosse possível, ele se entrar em votação hoje, a gente ia votar e aprovar ele. Mas se não for possível também, fica o critério de cada um. Eu deixo aqui a minha justificativa, que é a favor da aprovação dele. Eu gostaria de acrescentar aqui que na emenda impositiva, o custo de manutenção das câmeras não consta, né? Quando a gente cria uma fonte para colocação de câmeras e a partir desse recurso você tem a manutenção das câmeras, daí a importância, a meu ver, né, da gente estar aprovando esse projeto e não contar somente com as emendas impositivas para a colocação de câmeras. Só respondendo ao colega vereador André, concordo plenamente com o André. O André tocou num que também ruimzinho, e ele acabou com Eu quero dizer aqui, André, que foi tocado no projeto com o tenente sobre isso. Ele falou assim: não preocupa com a manutenção é por minha conta. Porque a manutenção é por minha conta, que as empresas que vão fazer essa manutenção são as próprias empresas da cidade que vão fazer isso aí. Você pode ficar tranquilo. Então, nós colocamos a nossa emenda num projeto pronto do tenente. E ele falou que a questão da manutenção não nos vai preocupar, porque nós estávamos preocupados com isso também, que você preocupou. Só que ele já tiraram essa preocupação nossa, tá certo? Então, a emenda positiva não tem problema sobre isso aí, não. Eu vou ser bem breve de novo sobre a seleção das câmeras, porque aqui a gente está falando de aprovação de câmeras, isso vai em todos os lados da cidade, não que não tem, que eu acho que tem que sim, de acordo com o assunto da pauta. E eu vejo que isso é um jeito de denubliar o jeito da resposta do projeto que você está se falando. Nós estamos falando de câmera de segurança e falando rapidamente da saúde. Da última reunião nessa casa, foi-se aprovado um projeto a respeito do hospital, onde ele foi criticado praticamente o tempo todo, e no final, para reconhecer que a intervenção foi boa e trouxe resultado para a cidade, ele foi aprovado por unanimidade. Então, muito difícil de entender os critérios, né? Pela hora. Boa noite a todos, né? Respondendo em uma pauta que o colega vereador acabou de pôr aí agora a respeito do hospital. Verdade, Marquinhos, foi unânime, né? Foi aprovado sim, porque a gente não é contra a saúde do nosso município. A gente só falou a respeito aí de clareza mais nos projetos, né? E hoje estamos aqui debatendo novamente com um projeto sem informação concreta. O que chama atenção nesse projeto da Câmara, a gente acabou aqui, foi aprovado tudo bem, mas houve uma discussão a respeito do valor, porque até o próprio colega que citou a respeito do cheque em branco, que seria no valor de 13 mil e algum... 13? Isso. Esse valor seria disponível aqui na casa, certo? Mas como a gente aprovar um projeto da Câmara que traz segurança para a nossa cidade, não estamos votando contra. O colega Marquinhos pediu vista. A gente só quer saber qual é o valor desse 30%. É 100 mil? 200 mil? 1 milhão? Nós não sabemos. Aí como a gente vai assinar mais um cheque num valor mais alto, sem valor? É a situação. Né? Não, mostrando para vocês que a medida de vocês é diferente. Vocês não, como o executivo, e vocês também não têm um pingo de respeito com essa casa. Quer ver essa casa toda bagunçada? Chega disso, gente. Somos pessoas, essa casa tem que ser bem organizada. E a nossa cidade também. Não tem como. O Marquinhos fez bem pedir vista, sim, para a gente analisar, para a tabela chegar aqui, para toda a população miraiense saber quanto se retém de iluminação pública para aí a gente poder repassar. Porque senão fica no escuro, né? Aqui nós estamos falando do valor de 13
13 mil nessa casa, né? E quanto seria dessas câmaras na cidade? Fica a pergunta para o povo miraiense. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu só queria colocar uma falazinha, o seguinte: esse projeto foi daqui o ano passado. Praticamente ele voltou da mesma forma. Se o gestor tivesse realmente com tanta vontade que ele fosse aprovado, ele teria feito as mudanças. Não fez. Outra coisa, sem Marquinhos Pereira, nós, semana passada, 15 dias atrás, nós debatemos, falamos que queríamos informações e que queríamos votar a favor, mesmo o prefeito não dando as informações que a gente queria. E hoje, depois da reunião, daquele dia que acabou, eu ouvi deboches, risos, que nós falamos e votamos a favor. Então, para que isso não aconteça, não pelo deboche, mas pela falta de informação, porque são 15 dias depois de um ano de espera, né? Se ele teve prazo para voltar em janeiro, por que não voltou modificado? Porque não quis. Então, 15 dias para ele responder aos nossos questionamentos, não é nada demais, não. Né? Para que aprovarmos se depois ele vai mandar uma resposta, igual ele mandou para mim a respeito do CIMEP, dizendo que já havia sido aprovado e que eu não mereço mais informação nenhuma. Então, a gente espera as informações que nós queremos agora, para depois aprovar. Não aprovar sem essa informação que a gente quer. Qual é a porcentagem? Esses 30% equivale a quanto? Aguardamos, daqui a 15 dias tem outra reunião, que ele responda nesse prazo, para que a gente possa aprovar. Porque aqui ninguém é contra a segurança das famílias de Miraí, não. Eu tenho certeza disso. Que todos nós aqui queremos que as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos adultos, jovens e idosos andem tranquilamente pelas ruas da cidade. Que possam sair para passear sem nenhum constrangimento e perigo de ser violado algum direito dele, de ser assaltado, mexido de qualquer forma. Aguardamos a resposta dos requerimentos enviados a ele. Você quer dar a palavra? Então eu posso falar. Eu não consegui falar até agora. Eu sou. Deixa só eu, antes que se perca muito do que eu quero delinear, a respeito das emendas impositivas, que foi uma das primeiras coisas que o Marquinhos falou, chegou até vocês, e antes que a gente se perca nisso. Realmente, né, eu me lembro que foi a primeira vez que houve emenda impositiva aqui na Câmara de Miraí, então foi uma coisa, né, nova, obviamente, para todos nós, e foi uma coisa muito bonita. A gente estava até conversando disso outro dia, porque os vereadores se uniram para poder juntar entre objetivos, inclusive não só de bancadas, assim como eu me uni com o André a respeito de um projeto lá no Campão, né, André? A gente ia juntando, você tem um pouquinho aqui para poder juntar a respeito disso. Então, essa questão de não estar sendo respeitada e colocada em prática essas emendas impositivas, que muita gente não sabe, o pessoal do esporte tem me cobrado muito a respeito disso, do Esporte Clube Miraí, que a gente destinou um pouquinho para lá também. Não há necessidade de esperar até dezembro, porque esse dinheiro ele não pode ser feito para mais nada, ele não pode ser usado para mais nada. Então, esse valor das câmeras que vocês destinaram, eles não podem ser usados para mais nada. Então, foi uma união muito bacana que essa casa teve entre todos nós, para um bem comum, para a sociedade, que não está sendo respeitado, está sendo deixado para depois, sendo que tem verba para várias coisas benéficas, inclusive essa Câmara num padrão maior, sem ter que ter essa discussão toda que a gente já teve ano passado e está tendo agora de novo. E só para esclarecer um pouco em relação a isso, a questão das emendas positivas, que talvez o povo não saiba disso, de como que foi um corre-corre, mas um corre-corre com muita união entre nós aqui, para a gente poder tentar conseguir isso, e a gente já está em junho, e até ontem nenhuma delas foi respeitada e realizada. Vou dar a palavra ao vereador Marcos Pereira, mas após isso acabou a discussão sobre esse projeto, porque já se esclareceu. Rapidamente aí, doutor. Eu queria perguntar ao colega Marquinhos, é dúvida mesmo, tá? Não é... Como que seria essa manutenção pelas empresas, juridicamente, legalmente,
a manutenção disso, durante quanto tempo, como que isso funciona? Porque eu nunca soube assim, a empresa fazer a manutenção. Quando você tem a taxa que é descontada, vai sair daquilo ali. Você falou que eles propuseram a fazer a manutenção e as empresas fazer a manutenção durante quanto tempo, de que forma? Pela ordem, deixa eu entender. Essa questão do projeto Olho Vivo, já é um sonho que vem há muito tempo da Polícia Civil, e tinha um outro órgão aqui em Miraí, que agora me falha a memória. Eu vou até citar o nome de uma pessoa, que é o Juquinha, do Banco do Brasil, que fazia parte, agora eu não me lembro mais. Eram duas entidades. Esse projeto, a Polícia Civil, e a Polícia Civil que faria a manutenção, pelo que eu entendi, não é? Alguma coisa nesse sentido. Então, é uma questão que você está, assim... Não só respondendo a pergunta, acaba de responder. Se não fosse isso, não, mas se não fosse eu poderia te dar uma resposta até seria grossa do que eu respondi. Porque eu ia falar com você tem que perguntar ao tenente, sabe por quê? Ele me falou que todas essas coisas do automóvel já era em conta deles, não era nossa. Quando ele fez o projeto, ele só nos pediu para que a gente injetasse a nossa emenda nesse projeto. Aí, essa questão, aí eu falei para ele, quem, por exemplo, quem vai fazer a questão da internet? Ele falou, isso eu já tenho visto com o pessoal das internet de cidade que vão estar fazendo. Então, esse é um problema. Esse esqueleto, ele já existe há um tempo. Só não foi colocado em prática por falta de dinheiro. Essas compras, gente. Mas isso já existe. Isso, assim, a ideia... Aqui a gente não tem a fonte da manutenção. Isso. E se eles pusessem para casa, para a população, talvez fosse interessante para eles esclarecer isso que eles não sabem. A gente pode convidar eles. Mas existe, sim, isso eu procurei saber lá no comecinho, mas essa ideia, esse sonho, ele já existia já há um tempo. Agora a gente pode convidar ele para poder discutir. Passa por aqui, vou ter que encerrar. Vai lá, Marcos Pereira. A respeito do que foi comentado ali sobre conversas final de término de reunião, estava ali conversando com um amigo que eu não vou expor, respeito a ele sabe quem é, que eu tenho amizade com ele, estava conversando com ele, uma conversa totalmente informal, após um término de reunião. Volto a falar da consideração que eu tenho, que eu não vou expor. Uma conversa entre amigos e não teve em momento algum a intenção e nem o objetivo do que se foi pronunciado nesse plenário. Presidente, meu pedido da... Coloco em votação o pedido de vista feito pelo vereador Marcos Amaral. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, e aqueles que não aprovam, manifestem-se, por favor. É você. Você que decide. Desculpa, gente, estou passando. O pedido de vista foi aprovado com 5 votos a 4. E presidente, reforçando, o certo lá e manda, que é 15 dias só para nós aprovar. Peço perdão, gente, por hoje. Só mandar o orçamento aberto, a gente manda que esse valor. 15 dias, nós estamos votando o projeto. Para não falar depois nas redes sociais, e alguns usados depois da rede social falar que nós estamos votando. Foi feito um pedido difícil. A gente vai emitir, vai mandar manda um requerimento. A sua fala agora, eu talvez eu tenha aprovado isso. E aí a gente... Mas eu falei isso aqui quando eu vi você que não... Não, eu entendi. Você falou que com o orçamento impositivo, já teria a solução. Porque aí isso... Não, eu disse que ele podia solucionar amanhã, se eu quiser. O orçamento impositivo, dentro do orçamento impositivo, já teria empresas que fariam a manutenção. Isso eu entendi. Pela ordem, a gente vai fazer o requerimento, então eles não devem demorar muito tempo, porque eles têm essas informações lá, né? E é interesse de todo mundo. Isso aí. Então, vamos para prosseguimento. Vamos dar prosseguimento, Isabel. Projeto de lei número 015/2006, que institui o programa Vereador Mirim no âmbito do município de Miraí,
com o objetivo de promover a educação política, o exercício da cidadania e o aprendizado do processo legislativo entre jovens e da outras providências. Coloco em votação o projeto de lei número 015/2026. Coloco em discussão. Não, ninguém? Pela ordem, presidente, eu gostaria de dizer que esse projeto não é uma ideia só minha, né? O colega Marcos Amaral ficou me cobrando que eu coloquei, que esse projeto era dele, que era uma promessa de campanha dele, mas a gente entende o Marcos Amaral e convido a todos nós aqui, os 9 vereadores, se esse projeto for aprovado, que nós façamos essa divulgação nas escolas públicas e privadas, a fim de que nossos jovens, né, possam exercer realmente a cidadania do jeito que precisa. Hoje os jovens, eles têm essa consciência política e eles precisam de participação. Essa participação pode começar por aqui, né? A participação de um jovem hoje na política, ela abre caminhos, abre horizontes para poder politizar outros jovens, para poder abrir a mente dos jovens a respeito dos seus direitos, dos seus deveres, dos direitos de toda a população. Então, esse projeto foi feito com esse intuito, de instituir esse programa para que cada jovem possa participar mais ativamente da política de Miraí. Quer a palavra? A colega está de parabéns. Só- Parabenizar ela. E voto a favor desse Então, vocês dois estão com sua promessa de campanha também, né? Com toda certeza. Coloco em votação o projeto de lei número 015/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, e os que não aprovam, manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. É prosseguimento, por favor. Projeto de lei número 16/2026, que dispõe acerca da implantação de código QR Code em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica no âmbito do município de Miraí e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 016/2026. Que também merece elogios, né? Coloca em votação o projeto de lei número 16/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aqueles que não aprovam, manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Prosseguimento, Bel. Projeto de lei número 17/2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do sistema de rastreamento nos veículos de transporte escolar do município de Miraí, priorizando soluções de baixo custo e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 016/17/2026. Eu gostaria de parabenizar a Bel por esse projeto e, conforme a gente discutiu ali dentro da sala, o único ponto do projeto que me deixa um pouco preocupado é quando fala que o GPS, o acompanhamento do carro poderá ser feito através do celular do motorista. E ali pode ser uma coisa pessoal do motorista, né? Ali não está bem claro. Então, pode ser uma invasão de privacidade, não pertence desse próprio motorista. Então, nesse caso, eu gostaria de pedir vista desse projeto, só para a gente alterar e retirar que o aplicativo ficasse em um celular pessoal do motorista. Eu sou contrário a isso. Mais alguém? Deseja
Não? Pela ordem, inclusive também nós discutimos lá, né, a respeito de quando for feita a licitação, não sei se vai caber, a gente vai ver com o jurídico, né, a licitação do transporte escolar, que haja um objeto lá, onde obrigue o motorista já que ganhar o contrato do transporte, que ele tenha já esse GPS, que já seja uma obrigação dele colocar o GPS para a segurança dos jovens e das crianças que serão transportadas. A gente tem reclamação de alguns transportes, né, que às vezes não chegam até o lugar que ele ganhou a licitação, reclamação de pais, o transporte não chega até onde foi combinado, porque choveu, porque a estrada está boa, o transporte não está chegando no ponto. Então, que isso seja também justificado aqui na colocação do GPS, também por isso, para que o contratado, a empresa contratada, disponha desse instrumento de verificação lá no objeto de licitação. Seja um critério, né? Isso. Na hora Isso, um critério para da que confecção seja digital, contratado. né? Mais alguém? Não? Quero parabenizar a colega Isabel, né, pelos projetos. Inclusive, nós, no começo do ano, nós tivemos vários pais, principalmente da zona rural, né, ali no município de Dores da Vitória, lá perto do Selismar, que o transporte municipal não ia buscar os alunos lá. Faça sol, faça chuva, então pegava abaixo do trecho que era pré-determinado aqui pela Secretaria de Educação. Então, esse projeto, ele vai trazer transparência e também a esses moradores da zona rural. Na Pipoca também aconteceu isso, né? Alguns moradores questionaram que o transporte escolar não ia até um determinado ponto. Então, assim, é um projeto muito bacana e que vem reforçar também até para o trabalhador, né? Para o proprietário, que às vezes a gente sabe, andei tantos quilômetros, aí ele não tem como ele provar que ele andou. Né? Ele sabe que ele andou, mas no GPS saiu. Não tem como não pagar, né? Não é verdade? Então, eu acho que traz também muita transparência e principalmente para esses alunos da zona rural, que muitas das vezes o veículo, né, às vezes do nada, há uma decisão de cima para baixo, cortando aquele determinado trecho. E isso não vai poder ser feito, né? Para quem andar direitinho, ninguém sai perdendo, né, com esse projeto. Então, eu coloco em votação o pedido de vista do vereador André. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os que não aprovam, manifestem-se, por favor. Pedido de vista aprovado por unanimidade. Vamos dar prosseguimento, Bela. Projeto de lei número 18/2026, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município de Miraí e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 016/2026. Quero agora, de som já, vereador Isabel, te cumprimentar por esse projeto maravilhoso. Eu comentava ali com um colega André lá na reunião de comissão, que os nossos garis de Miraí, o pessoal que trabalha no caminhão, eles correm um risco todo dia, porque o lixo de Miraí, o cara pega uma bomba todo dia dentro do lixo sem saber que está pegando, né? Porque os lixos eletrônicos de Miraí não são separados, são colocados lá, vidro mesmo, o pessoal coloca, né? A gente tenta fazer, né, direitinho, mas não é todo mundo que faz isso, mas o lixo eletrônico é a mesma coisa. Vai ser muito bom isso, a gente faz isso na empresa, né? Lá tem uma pilhazinha que a gente tira, qualquer coisinha, qualquer bateria que a gente tira, a gente tem um local para colocar e depois vem já tem uma empresa, né? Que ela vem, a nossa lá é de 3 em 3 meses, ela recolhe o lixo eletrônico, recolhe os estopos, a parte de óleo e graxamento. Isso vai ser muito importante também e é mais um motivo para educar as nossas crianças, né? Se a gente não aprende depois que a gente fica sem mais de idade,
as crianças lá na escola lá são mais fáceis de aprender. Elas vão achar bem interessante aquilo, ficar separando, vão achar bonitinho, sem começar a ensinar lá. Então, parabéns, vereador, por esse projeto. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do nobre vereador e digo assim, que esse projeto ele tem baixo custo e muita viabilidade, porque as escolas já fazem esse trabalho de educação ambiental. E será mais um ponto para que cada escola conscientize as crianças e essas, por sua vez, levem essas informações até as famílias. Então, é um ponto importante na educação ambiental. A data de comemoração do Dia do Meio Ambiente se aproxima, eu acho que seria um ponto que, se as escolas, se o prefeito sancionasse tão logo essa lei, que isso já possa ser aplicado nessa próxima data comemorativa que já é trabalhada nas escolas. A questão do lixo eletrônico é um fator importantíssimo na preservação do meio ambiente. Coloco em discussão o projeto de lei número 018/2026. Mas alguém deseja discursar a respeito? Não? Coloco em votação o projeto de lei número 018/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aqueles que não aprovam manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Parabéns, vereador Isabela. Vamos dar continuidade. Projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de organização, identificação, manutenção e retirada da expiação instalada em postes do município de Miraí, Minas Gerais, e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 019/2026. Coloco em votação o projeto de lei número 19/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam manifestem-se, por favor. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer a aprovação desse projeto e ler a justificativa, que eu acho importantíssima, né? O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar maior segurança, organização e proteção da população de Miraí. É comum observar em diversos pontos da cidade fios soltos, pendurados, abandonados ou até mesmo caídos ao solo, em decorrência da ausência de manutenção e da falta de retirada de cabeamento inutilizado por empresas de telecomunicações e outras prestadoras de serviços. Essa situação representa grave risco à integridade física dos cidadãos, podendo causar acidentes com pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos, além de comprometer a estética urbana e a eficiência dos serviços públicos. A proposta visa responsabilizar as empresas que utilizam a infraestrutura dos postes, garantindo a correta manutenção e a retirada do material sem utilização, em conformidade com o interesse público, a segurança coletiva e o ordenamento urbano. Diante da relevância da matéria, eu conto com o apoio. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito bom, meu. Vamos dar agora o prosseguimento às proposições em bloco. Indicação número 99/2026, de autoria do vereador Geisiano Inácio. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições fundamentais conferidas pelo regimento interno dessa Casa Legislativa, tem respeitosamente a presença de Vossa Excelência indicar que a administração municipal realize a contratação ou designação de um engenheiro agrônomo ou técnico em agronomia para prestar assistência direta e contínua aos produtores rurais de nossa região. Indicação número 100/2026, de autoria da vereadora Aline Santos de Almeida Prado.
indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Miraí, Minas Gerais, a elaboração e encaminhamento de projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Reforma Social de Moradias, destinado às famílias de baixa renda do município, objetivando a realização de melhorias habitacionais em residências de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Indicação número 101, de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milano e Milena Barroca Rocha. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Miraí, Minas Gerais, que seja aberto o procedimento licitatório visando a contratação de clínicas especializadas na prestação de serviços de pilates e hidroginástica, com o objetivo de atender a população do município, em especial pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Indicação número 102/2026, de autoria da vereadora Aline Santos de Almeida Prado. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Miraí, Minas Gerais, a vistoria técnica e adoção de medidas preventivas em áreas com risco de desmoronamento nas ruas Professor Arlindo César Bertazzi Benevenuti e Dr. Abrão Oscar, diante da aproximação do período chuvoso. Moção de pesar número 026/2026, de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milano e Milena Barroca Rocha. Pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Chiconelli. Moção de pesar número 27/2026, de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milano e Milena Barroca Rocha. Nota de pesar pelo falecimento da senhora Rosalina Minarini Milato. Requerimentos número 13/2026. Excelentíssima senhora Milena Barroca Rocha, digníssima presidente da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais. Assunto: solicitação de reforço de rede elétrica com instalação de transformador. Excelentíssima senhora presidente, o vereador Antônio Marcos do Amaral vem respeitosamente, através do presente, requerer junto à concessionária de energia elétrica Energisa um reforço da rede de energia elétrica urbana com instalação de um transformador de maior capacidade na rua José Luiz de Freitas Triano, localizada no bairro Centro, neste município de Miraí, Minas Gerais. Decorre a presente solicitação devido à crescente demanda de energia elétrica neste local, em função do crescente aumento de residências no local e demais atividades desenvolvidas nesta área. Destaca-se ainda que a rede que atende no momento tem apresentado instabilidades no fornecimento, com constantes quebras de tensão e dificuldades na utilização por parte dos moradores. Diante do exposto, solicitamos a gentileza que sejam adotadas as providências cabíveis para uma avaliação técnica da situação e inclusão da devida demanda no cronograma de atendimento desta concessionária com a maior urgência possível. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Antônio Marcos do Amaral. Coloco em votação o requerimento número 013/2026. Aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Quem não aprova, manifeste-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passa para o 14. Pronto. Pode ir. Requerimento número 14/2026. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Miraí, os vereadores que a este subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer, após ouvido plenário, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como a secretaria municipal responsável pelo transporte escolar, o seguinte pedido de informações. Requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa de forma detalhada, documentada, as seguintes informações referentes ao serviço de transporte escolar prestado no município. 1. Relação completa de todas as linhas e itinerários de transporte escolar municipal, contendo percurso realizado, localidades atendidas, quilometragem diária e mensal de cada linha, número de alunos transportados por itinerário. 2. Informação do valor pago por quilômetro rodado em cada linha terceirizada de transporte escolar. 3. Relação completa dos prestadores de serviço, combistas, vans e demais veículos terceirizados, que realizam o transporte escolar do município, contendo nome do responsável contratado, identificação da linha atendida, placa e modelo do veículo utilizado, cópia dos contratos vigentes. 4. Relação nominal dos motoristas cadastrados e autorizados a realizar o transporte escolar dos alunos em cada linha terceirizada. Cinco, relação dos motoristas cadastrados e autorizados a conduzir os ônibus, vans e demais veículos pertencentes ao município destinados ao transporte escolar. 6. Informações acerca do transporte fornecido pelo município para cursos técnicos, cursinhos preparatórios, ensino superior, contendo rotas e itinerários, quantidade de estudantes atendidos, veículos utilizados, motoristas responsáveis, critérios adotados para a concessão do transporte. 7. Cópia dos documentos comprobatórios de regularidade dos veículos e motoristas vinculados ao transporte escolar, incluindo habilitação compatível, cursos obrigatórios, vistorias, seguros, autorizações exigidas pela legislação vigente. Requerimento de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho, Milena Barroca Rocha. Em votação, requerimento número 14/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Franqueio a palavra aos vereadores, se desejarem fazer mais alguma manifestação. Não? Não havendo mais discussão, na forma regimental, declaro encerrada a 7ª reunião ordinária. Agradeço a todos, boa noite e até a próxima.